Olá, sou Bruno Fuga, nós estamos no canal Bruno Fuga, escritório de advocacia, onde os advogados têm disposto a falar um pouco sobre rotina processual, rotina trabalhista, empresarial, normas de gestão de ISO 9001 para escritório. E o tema que venho me falar hoje é um pouco relacionado à grande mudança de paradigma processual sobre o critério de relevância do STJ pela alteração da emenda constitucional 125 de 2022, que cria esse filtro processual de relevância no recurso especial, assim como o filtro de repercussão atribuído ao recurso extraordinário do STF, mas nós temos agora, já em vigor aí pela alteração do artigo 105 da Constituição. Essa é uma discussão que eu vou pôr aqui para saber se isso está em vigor ou não, ou precisa de uma lei a regulamentar, mas nós temos aí uma alteração já vigente na Constituição, atribuindo um critério de relevância para os recursos especiais. Nós vivemos certamente então um momento histórico, um momento de uma mudança de paradigma. Nós já estamos nessa mudança, o Código de Processo Civil já trouxe uma mudança nos precedentes. Nós tivemos alteração no Código de Processo Civil que mudou a aplicabilidade do artigo 1030 e 1042, que já trouxe ali a mudança do 1030, parágrafo 2º também, que dificultou e impôs uma maior vinculação a alguns tipos decisionais do 927, e nós temos aí, desde o dia 15 de julho de 2022, a emenda constitucional também que traz esse critério de relevância para os recursos especiais. Comemoro também por oportuno aí o lançamento do livro da coleção Sistêmicos, os comentários sistemáticos ao Código de Processo Civil. Eu tenho orgulho de organizar com o amigo Marco Jobim e Antônio Gaio, e também participo aí com o lançamento do tomo 9 a respeito dos recursos que já saem, inclusive, com a atualização do critério de relevância dos recursos especiais. Nós fizemos aí com bastante empenho, junto com o amigo Gisele e o amigo Guilherme, que são responsáveis como autores, juntamente comigo, nós três, sobre esse tomo, e eu trago, então, esse recorte para falar sobre a relevância nos recursos especiais. Muito tem dito desde o dia 15 sobre as relevâncias, e eu vou pôr algumas impressões minhas iniciais sobre o critério de relevância para o STJ para fins de recursos especiais, tá bom? Pois bem, eu separei alguns tópicos aqui, alguns que são mais falados ultimamente, hoje, que eu acho que um paradigma que eu vou trazer um pouco diferente aí para esse assunto tão importante. Pois bem, o primeiro, eu entendo que há uma necessidade de lei para regulamentar. A própria alteração do 105 traz que há uma necessidade de uma lei que vai regulamentar a matéria, e até porque esse talvez é o ponto mais importante, é que a ausência de lei, no meu ponto de vista, não traz um efeito prático para racionalização e para diminuir os recursos que irão para o STJ por meio de recurso especial, tá? Por que eu falo isso? E esse talvez é o principal ponto da matéria aqui, desse vídeo de hoje. É porque o 1030 e o 1042, em especial o 1030, parágrafo 2º, traz em alguns tipos decisionais a prévia existência dele como recurso repetitivo, recurso extraordinário, recurso especial repetitivo. E a repercussão geral, o processo não é encaminhado para o órgão competente, porque o 1030, parágrafo 2º, o recurso é agravo interno. Então nós teríamos ali o que eu chamo no meu livro de superação de represamento dos recursos. Ou seja, se você recorre e contra um precedente de recurso repetitivo ou repercussão geral, por aplicabilidade do 1030, inciso 1º, 1030, parágrafo 2º, 1042, caput, o recurso é o agravo interno. Portanto, quem julga é o próprio tribunal recorrido e esse processo não vai para o STJ. Ponto, então, para diminuir a remessa dos processos para o órgão STJ ou STF, mas nós estamos aqui falando mais sobre o STJ hoje. Portanto, esse já é um filtro ali, deveria ser eficaz, ou ele tende a ser eficaz, para evitar a remessa de processos dessas teses aí já criadas. Não bastasse isso, entra o critério de relevância com a alteração da Constituição. Então, o meu ponto é, se não existir uma lei que regulamente o simples fato da Constituição, eu vejo um problema pragmático mesmo, para evitar a remessa do processo para o STJ, mesmo com a existência do critério de relevância. Por quê?
Porque se não existir uma alteração, em especial do texto do 1030, inciso 1º, e do 1042, em especial desses dois, se você existir, ou se existir, uma não relevância, como posta no 105, parágrafo 2º, o recurso, mesmo contra já a decisão de não relevância, seria o 1042, o recurso especial. Se não for considerado relevância, nós teríamos a inadmissibilidade da primeira fase do conhecimento, e mesmo assim, pelo caput do 1042, que é o agravo de destrancamento, o recurso deveria ser encaminhado para o STJ. Ou seja, se não existir uma alteração na legislação, como a lei que vai regulamentar e, em especial, alterar o Código de Processo Civil, eu não vejo uma mudança prática de evitar os recursos de remessa para o STJ, pois nós não teríamos o texto impeditivo de remessa na existência de repercussão geral, por exemplo, que impede a remessa para o STF. Ou seja, na prévia existência de não repercussão geral, por exemplo, no recurso extraordinário, o processo já não sobe mais. Então, se o objetivo era evitar que os processos fossem encaminhados para o STJ, deveria ser alterado o 1030 e o 1042, tá? Enquanto nós não tivermos essa alteração, no meu entendimento, com a mudança de relevância que traz o filtro novo do recurso especial, o processo com o agravo de destrancamento seria encaminhado para o STJ. O STJ poderia até dar uma decisão monocrática do 1032, mesmo que eu discorde, porque o texto do 1032 não traz esses requisitos, esses tipos decisionais com existência de relevância para decisão monocrática. Esse talvez 932 precisaria ser atualizado também, possibilitando a prévia existência de relevância para possibilitar uma decisão monocrática. Então a gente vê que é um aspecto complexo, nem tanto porque são pontos ali que impedem a remessa do processo. Se não vier, e deve vir, uma lei alterando o 1030, 1042, 932 e alguns outros momentos em especial, o efeito prático do critério de relevância não é grande para efeito de racionalidade de diminuir os processos que são encaminhados para o STJ. Tá? Um outro ponto que eu trago de crítica aqui, eu separei alguns pontos, seria o rol já de presunções prévias do Código de Processo Civil do 105 da Constituição alterado. Nós temos um critério lá de valores, que seria bem questionável, 500 salários mínimos, processos importantes de direitos fundamentais, grupos vulneráveis, não estão contemplados nesse rol de presunção, e critérios de valores que poderiam nem tanto ser importantes para as partes podem ser encaminhados. Então, acho que esse rol ele é ruim, tá? No mínimo insuficiente, podemos dizer assim, tá? E um ponto técnico que eu trago aqui, talvez que poderia trazer problemas de racionalidade, seria o último inciso ali de jurisprudência dominante. Então, se nós tivermos uma jurisprudência dominante, seria uma presunção. E aqui nós temos um problema técnico grande. O que seria uma jurisprudência dominante? Eu posso, por exemplo, recorrer e dizer que há uma presunção, posso apresentar um recurso especial e afirmar num tópico que há uma presunção, há uma jurisprudência dominante do STJ, portanto ele deve ser encaminhado. O tribunal recorrido diz, na primeira fase de admissibilidade, que não é dominante, e qual seria o recurso pertinente para eu chegar no STJ e falar que é dominante ou não? Veja, a reclamação 36476 do STJ fala que não cabe reclamação para discutir a má aplicação do precedente. Então, portanto, nós estamos engessados aqui no tribunal recorrido. Qual que é o recurso para eu recorrer para o STJ para falar que a fase de admissibilidade está incorreta? O agravo do 1042? Se assim for, todos os processos podem subir. Então, racionalidade zero para essa mudança, então. A jurisprudência dominante, que é o inciso de 105 da Constituição, não diz quais são os tipos. No 927, nós temos diversos tipos decisionais. Vejam bem, jurisprudência dominante é algum daqueles tipos? IAC, IRDR não, porque não estaria no STJ. Controle concentrado. Quais são os tipos que me impedem ou me possibilitam que eu suba para o STJ? Jurisprudência dominante pode ser encarada como recursos especiais
reiteradamente proferidos pelo STJ? E o ponto mais importante, mais complexo, faz parte de um artigo que eu publiquei recentemente na revista Tribunais. O que é vinculativo da jurisprudência dominante talvez é o ponto mais complexo. É o dispositivo, os fundamentos determinantes, transcendência dos motivos determinantes vai se aplicar, porque eu posso afirmar que o STJ está com esse entendimento dominante e posso fundamentar o meu recurso nisso. Quem vai falar que isso não é um fundamento, não é a jurisprudência dominante do STJ? O tribunal recorrido vai falar isso? Porque às vezes pode ter uma má interpretação, tanto minha recorrente quanto do STJ. E eu vou ter que subir com esse processo para o STJ para discutir se há ou não uma jurisprudência dominante. Ou seja, dois pontos problemáticos. Se o TJ impede, eu tenho represado os argumentos e interpretações incorretas podem fazer com que eu não suba, em processos corretos. Segundo ponto. Se eu posso discutir isso no STJ, racionalidade zero, porque o processo subiria de qualquer maneira para o STJ. Então, ou seja, há um problema aqui em trazer esse rol discricionário e pouco técnico para impedir que os processos sejam com uma remessa para o STJ. Tá? Esses são os pontos ali que eu entendo mais problemáticos, tá? É uma discussão muito recente, a gente está falando do mês que entra em vigor ali a alteração da emenda constitucional, com uma ausência, como já falado, de lei que regulamente ou que altere o CPC, no meu entendimento. Eu discordo desse filtro do STJ e entendo que esse filtro de relevância retira uma das funções essenciais do STJ, que é justamente dar a última palavra na interpretação da lei federal, porque esse é um outro problema. Nós podemos ter, por exemplo, tribunais entendendo de formas diversas questões que aparentemente não têm relevância, e você vai conviver no Brasil, por exemplo, com o Tribunal de São Paulo e o de Minas Gerais como um exemplo, entendendo diferente a interpretação da lei federal. Mas é um aspecto de não relevância, e nós vamos conviver, por exemplo, com tribunais entendendo de forma diferente, mas por ausência de relevância, vive-se assim, né? E aí o 105 da Constituição, nós temos uma lei morta, ou uma função retirada do STJ de dizer a última palavra de interpretação de lei federal. Então, no meu entendimento, esse critério de relevância, ele é ruim por este modo, tá? Nós já tínhamos um critério de racionalidade com 1030, parágrafo 2º, uma mudança de paradigma no Código de Processo Civil. É necessário, eu sempre defendo a racionalidade do sistema de precedentes, mas da forma posta, me parece que tem mais problemáticas por todos os elementos postos aqui, do que vantagens, que as vantagens seria a racionalidade do sistema de recursos, tá bom? Então, essas são as minhas primeiras visões iniciais, impressões iniciais. Ainda há muito que se discutir sobre isso, tá? Como eu afirmei, é um momento histórico, e muito ainda será dito sobre esse tema de relevância. Convido para quem tiver interesse em adquirir o livro da coleção Tomo 9 dos comentários sistemáticos, que tem capítulo sobre isso, já está atualizado. Um abraço para todos, até o próximo vídeo, até mesmo sobre esse mesmo assunto.